Violência policial explode em São Paulo e Tarcísio passa a defender o uso das câmeras corporais. Com o placar apertado, Câmara aprova urgência para o pacote econômico de Haddad. Eu sou Gustavo Gobi. Eu sou Magno Cal. Não se esqueça de já deixar o seu like, comentar aqui no canal, se inscrever e, claro, avaliar o podcast nas plataformas. E está começando o Livrescast. Bom, Magno, antes da gente começar o nosso papo aqui do Livrescast de toda semana, claro, precisamos falar aqui que o Livres é uma organização suprapartidária e quem quiser se associar para ajudar o nosso trabalho, pode se associar, né? Pode se associar. Eu sou livres.org/participe. Você terá lá vários planos que você pode optar para nos ajudar com o nosso trabalho, para contribuir para que as coisas, inclusive, melhorem aqui nesse ambiente. Nós temos algumas reformas planejadas. E também, se for do seu desejo, você recebe todos os meses a Box Livres. Olha só. Todos os meses com produtos exclusivos. Como é que é? Aí. Inclusive, o Magno vai estar agora nesse próximo fim de semana na LibertyCon, verdade. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E a gente vai estar levando no stand do Livres alguns dos produtos exclusivos que a gente já lançou aí no Box Livres para lá, pra galera poder adquirir, né? Então, se vamos você mostrar e vender alguns também das boxes passadas, né? Sim, claro. Não, os produtos exclusivos das novas aí, a gente, lógico, não vai levar. A exclusividade se mantém para os associados a partir do plano Premium. Você ganha avançado aí do Livres. Exatamente. Você recebe a sua Box Livres na sua casa, se for do seu desejo. Se você falar, não, já tenho muita coisa aqui na minha casa, manda só as partes impressas, só os textos. A gente também pode mandar de acordo com a sua vontade, né? Dá para ser associado também se você for estudante, tem um plano especial para quem é estudante, para pagar menos, enfim. Para quem não tem dinheiro também tem um plano, também tem. Para todos os bolsos tem opções para se tornar um associado Livres, né, Magno? Exatamente. É isso aí. Bom, vamos para o primeiro tema, que é um tema bem capicioso, um tema que gerou muita repercussão nessa semana. A gente sabe que a violência policial é uma realidade no país, mas alguns casos que aconteceram na última semana no estado de São Paulo chamaram a atenção de todo o país. A gente teve 13 policiais militares que foram afastados depois da divulgação de vídeos que mostram um PM jogando um homem de uma ponte. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou por meio de nota que determinou o afastamento imediato dos agentes envolvidos. E é bom lembrar que os casos de violência policial têm aumentado muito no Estado. Apenas em um ano, no último ano, teve um aumento de 90% nas mortes por policiais militares. E o governador Tarcísio de Freitas admitiu que ele estava, e aqui uma aspa dele, tá? Estava completamente errado, fecha aspas, sobre as câmeras corporais, e então passou a defender o uso da tecnologia. Magno, quem é liberal por inteiro, quem já conhece o nosso trabalho aqui, sabe que nós vemos defendendo a ideia das câmeras corporais, no mínimo desde 2022, que foi quando a gente colocou a proposta no nosso caderno de políticas públicas, né? O tema foi ganhando... A questão das câmeras corporais é nova no Brasil, mas os Estados Unidos já começaram a implementar há bastante tempo e tinham resultados bastante satisfatórios nessa questão da violência policial, mas também na resolução de alguns problemas em que o policial é o acusado. Então, o nosso ponto ao trazer a questão das câmeras dos policiais para o caderno de políticas públicas não é, como dizem os militantes contrários às câmeras, não é atacar o trabalho da polícia, é fazer com que uma atividade tão importante, e a sociedade precisa valorizar o trabalho do policial. Ontem eu estava no Flow News comentando essa notícia, dizendo, olha, eu não desejaria ser policial por 24 horas, eu não consigo nem imaginar como deva ser um policial. Obviamente... É uma atividade super difícil, complexa. Eu não me coloco em risco quando saio para trabalhar diariamente, a não ser porque ando de bicicleta em São Paulo. Mas os policiais fazem isso. E é uma atividade socialmente muito importante. Por isso que os policiais têm alguns direitos além que nós não temos, né? E por isso também a sua atividade deve ser controlada
Os deveres também aumentam. Exatamente, né? os deveres também aumentam. Se eles têm algumas possibilidades que nós, cidadãos comuns, não temos, o trabalho deles implica algumas responsabilidades que nós também não temos, faz com que essa atividade seja muito importante. E pela importância dela, nós precisamos ter formas de controlar a questão do Homem-Aranha, né? Como é que é o Homem-Aranha, Gabi? Tu que é o especialista. Grandes poderes levam a grandes responsabilidades. Exatamente. E é exatamente o que acontece com os policiais, né? Os policiais são cidadãos que têm a permissão da sociedade para portar armas, para abordar outros cidadãos, para inclusive disparar suas armas em caso de necessidade. Mas o importante aí é o caso de necessidade. E os controles da sociedade sobre a atividade policial precisam ser exercidos. E quando a tecnologia avança, a gente também precisa avançar, né? As viaturas têm GPS, por exemplo, já há algum tempo. Há formas de se controlar, a corregedoria tem rondas pela cidade, enfim. Mas é, obviamente, um instrumento de controle da atividade policial para que acontecimentos como os registrados recentemente em São Paulo, não só o da Ponte, mas também um tiro nas costas, não venham a acontecer. E é importante, só para fechar essa minha fala, que há uma correlação entre a visibilidade do trabalho policial e o controle sobre a atividade policial. Um monte de gente hoje está dizendo pelas redes, a gente está gravando na quinta-feira, que a gente está focando muito na Polícia de São Paulo, que é comandada por um opositor do Lula, e não se fala na Polícia da Bahia, que é a que mais mata no Brasil. Mesmo proporcionalmente, eu acho que a Polícia da Bahia fica em segundo lugar, atrás da Polícia do Amapá, se não me engano. Então é uma polícia que mata muito, e há 22 anos, há 21 anos, é um estado governado pelo PT. Exatamente, eu acho que esse é um argumento em favor de mais imagens. Porque a gente fala mais da Polícia de São Paulo, porque a Polícia de São Paulo está mais na mídia nacional. E nós somos, por uma série de fatores, temos mais acesso a imagens de pessoas gravam da Polícia de São Paulo do que a da Polícia da Bahia. Mas quanto mais ações nós tivermos em direção à transparência do trabalho policial, mais estará na mente da sociedade o tamanho desse problema que é o Brasil. Sim, e é bom lembrar que o uso das câmeras corporais, ela não só é melhor para o cidadão, como para o bom policial, né? A transparência vai dar ao bom policial todas as razões aí em caso de qualquer confusão que venha a existir sobre a atividade profissional dele, ele vai conseguir comprovar o que ele estava fazendo na hora que ele estava fazendo, porque a câmera estava ligada ali monitorando o tempo inteiro. E eu acho que, como liberais aqui, tem um argumento lógico a favor da eficiência. A gente sabe que os números eles são muito claros no sentido de mostrar como as câmeras diminuem a letalidade, aumentam a eficiência da polícia, mas eu acho que também tem um lado mais filosófico, digamos assim, do pensamento liberal, que é pensar que a polícia é o braço armado do Estado, né? Literalmente a gente está dando um poder especial ao Estado e que esse poder ele não pode ser usado como bem entender. Ele precisa ter um monitoramento próprio, senão torna-se uma tirania. E aí a direita que não gosta dessa história de câmeras corporais é um argumento, em teoria, super liberal, super de direita, de você estar protegido também do abuso do Estado de alguma forma. É verdade, a gente tem em outros países, né, que você vê uma direita cética em relação aos poderes do Estado, mas que ao mesmo tempo se fica muito ao lado da polícia, de uma forma quase cega ao lado da polícia. Bem corporativista, isso tem muito no Brasil. Exato, bem corporativista, que é um pouco o espelho de uma esquerda que se coloca como defensora dos mais pobres e não reconhece a importância do trabalho policial para a proteção dos mais pobres, né? E que se torna... A gente traz a política de segurança pública por um debate em que só os extremos falam, né? Aquele extremo anti-polícia e um extremo
a polícia tem o direito de fazer o que ele quiser. É 8 ou 80. Né? Exato. Ou você tá defendendo o policial que mata todo mundo, ou você tá defendendo o bandido que mata todo mundo. Não, olha só. A gente vive numa sociedade democrática, na democracia liberal constitucional, a Constituição dá certos poderes ao braço armado do Estado. Houve uma Assembleia Constituinte em que os representantes da sociedade deliberaram acerca de quais seriam os poderes e os deveres e os mecanismos de controle dessa atividade. Em nenhum momento a Constituição diz boa sorte, bora partir para dentro dos bandidos, bandido bom, bandido morto, dane-se os meios. A Constituição nunca disse isso. A Constituição nunca disse isso. Então, é importante que se observe os limites. Nós somos céticos aos poderes descontrolados do Estado, em qualquer que seja essa atividade, e somos extra céticos quando a atividade do Estado está com um fuzil na mão ou está com a autoridade de jogar alguém da ponte. E pior, eu vi essa imagem da ponte meio que um olho aberto, um olho fechado, que eu acho aterradora. Sim. Mas para quem ainda não viu, é importante observar que um policial joga o rapaz da ponte e há outros 3 ou 4 policiais ao redor que vida segue. Mais né? um dia comum, né? Tudo bem, então tá, vamos pegar aqui nossas viaturas. Os policiais deveriam ter prendido imediatamente o seu colega. A polícia precisa entender, e os defensores da polícia, quanto mais você defende a polícia, mais você precisa entender que há uma diferença muito clara entre a polícia e o bandido. Sim. A polícia é o bem. A polícia não é o bandido melhorado. A polícia não é o bandido com outros interesses. A polícia que trabalha pro Estado e não trabalha pro PCC. Não. A polícia é o bem. A instituição polícia, né? Exato, que tá acima do policial. Exato. O policial pode se corromper. O policial pode ser bandido, no final das contas. Como o cara foi no vídeo. Exato. Né? Ele foi um bandido ali. Há uma necessidade que se proteja a instituição do policial ruim, né? As pessoas falam, nossa, mas também, né? A polícia de São Paulo tem dezenas, mais de uma centena de milhares de homens, né? É claro que haverá 10 ruins. Não, mas tudo bem. Então a gente precisa proteger a instituição polícia, a guardiã da paz social, a representante do Estado em defesa da sociedade, desses 10 policiais. Se forem 10, já é muito. Quando você anda de avião, você não quer pensar que há 10 pilotos ruins, né? Há 1 milhão de pilotos muito bons, só 10 ruins. Pô, tu quer que não tenha 0 piloto Você quer que não tenha nenhum piloto ruim, porque o poder que ele tem ali é muito grande, né? E a gente precisa tratar a polícia assim. Tudo bem que haja 3 policiais ruins, 4 nesse caso, né? O que jogou da ponte e os 3 que acobertaram. Nesse caso, 13, né? Porque 13 foram punidos, foram afastados, tinha né? Tinha um monte de gente nessa operação, né? Não eram só os 3 que aparecem ali, os 4 que aparecem ali na imagem. Então, a sociedade precisa ser protegida desse pessoal e a polícia precisa ser protegida desse pessoal. Então, é importante que o governador de São Paulo consiga admitir... É um desafio aí para nossa audiência procurar algum momento, ou algum outro momento, ou o momento mais recente em que o político admite um erro. Eu estava errado. É bem raro. Na política brasileira é bem raro. É muito raro, né? Então, vamos aproveitar esse momento em que Tarcísio de Freitas admite que estava errado. Tarcísio estava meio errado. Acho que a gente pode fazer uma análise política um pouco mais profunda, que Tarcísio provavelmente nunca tenha sido tão contra as câmeras assim. Até porque em 2022, durante as eleições, ele teve um discurso contra, para agradar alguns dos policiais, né? Mas, depois que ele assumiu como governador, ele nunca aboliu a política. Então, ele só não melhorou, só não aperfeiçoou, mas ela seguiu sendo colocada em prática. Ele policiais vamos vendo, né? Exato. Então, assim, ele é o contra, mas que também não é o maior dos opositores, a ideia. Então não é uma virada tão grande, né? Mas o que aconteceu agora foi o poder político se moveu. Sim. Os acontecimentos enfraqueceram um lado e fortaleceram o outro lado. E muito claramente fortaleceram o lado do controle e enfraqueceram o lado linha dura da polícia. Porque isso aí não é um risco
para instituição polícia apenas. Não é uma mancha na instituição polícia ou pro comandante da polícia, o Derrite. É um problema pro Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e eventual possível postulante à presidência da República. Ninguém quer morrer ou seguir adiante na sua carreira política com uma marca dessa nas costas. Então, Tarcísio está, talvez, se aproveitando do momento para ganhar terreno sobre uma linha dura da polícia, que talvez, a gente está hipotetizando aqui, não seja exatamente a visão dele, mas também protegendo o seu legado, porque não sei se o argumento, mas a polícia da Bahia do PT mata mais, vale de alguma coisa, porque você está sob ataque, as pessoas só querem saber de você. Né? E essa lição vale não só para o Tarcísio, como todos os governadores do país, que, enfim, a gente, como você mesmo mencionou, a política de câmeras corporais, ela está muito pouco difundida no Brasil ainda. Muitos dos estados do Nordeste, inclusive a Bahia, não implementaram. Então, assim, é uma oportunidade, né? A gente que vê o discurso da segurança pública tendo muita capilaridade na sociedade, as pessoas têm uma parcela muito grande da sociedade que tem a segurança pública como pauta, se não número 1, mas número 2, eu diria, depois da economia, talvez. Essa é uma oportunidade para alguém trazer e avançar com uma pauta, com uma proposta que não é simplesmente demagogia, dizer que vamos metralhar os bandidos aí, e é isso. Não é. Vamos usar a inteligência, vamos usar a tecnologia. E que boa parte da resistência a certo tipo de ação policial, eu vi muita gente reclamar da decisão do STF tomada lá atrás, né, que impedia a polícia de fazer operações nas favelas, a não ser se autorizadas pela justiça. E a justificativa, entre outras, há muitas justificativas ali que lidam com a violência policial, com a invasão de residências sem mandado, uma série de coisas que poderiam ser controladas ou justificadas ou desmentidas com as câmeras corporais. Você oferece à justiça e diz, olha, libere então as operações e nós temos um mecanismo muito claro de accountability dessas incursões em determinadas áreas. Nós temos policiais com câmeras que poderão ser avaliadas depois. O policial não deve ter nada a temer. Quem tem que temer é o bandido. A polícia age com regras. E se você está seguindo as regras, você não tem nada a temer. E, de novo, o policial é o bem. Ele tem que estar do lado da transparência. Ele não tem que ter nada a esconder, porque há uma linha vital que divide o policial e o bandido. E a gente não pode fazer esse tipo de comparação quando debate segurança pública. O policial está combatendo o bandido. E ele está... sobre ele pesam regras e regulamentos e códigos diferentes dos que regem os bandidos. Sim. E é para ser assim mesmo, porque o policial nos representa. O bandido é uma gangue e por isso que a sociedade está fugindo da lei. Exatamente. A lei tem uma diferença para a lei entre aqueles que defendem a lei e aqueles que violam a lei. E a gente não pode esperar que esse seja um debate ou um confronto igual. Não é. Um lado é o bem, o outro é o mal. Um lado dispõe do apoio da sociedade, de recursos públicos, e outro lado é o crime. Então, a gente não pode igualar a polícia ao crime com a desculpa de combater o crime. Isso aí, Magno. Bom, vamos para o segundo tema do nosso Livrescast. Vamos agora sair um pouco de São Paulo, né, e ir para Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do novo pacote econômico do Haddad, o pacote de corte de gastos, com algumas aspas aí nessa palavra corte. O regime de urgência para 2 projetos do pacote foi aprovado, mas foi aprovado com placar apertadíssimo. Eles precisavam
no total, 257 votos na Câmara, conseguiram 260 no projeto da urgência, tá? Ou seja, não é julgando mérito, é esperado que quando vão votar os projetos de fato, esse número vá diminuir, ou a tendência é que ele diminua, né? A urgência só trata do quão importante é o projeto, se ele deve ou não passar por comissões temáticas. Bom lembrar que quando se aprova a urgência, eles não precisam passar pelas comissões temáticas e podem ser discutidos diretamente no plenário. Mas é um placar muito apertado para quem tem muita proposta nesse pacote e muita proposta impopular, que não agradou muita gente, né, Magno? É verdade, foi bem apertado. Ontem mesmo, o Arthur Lira, de novo, a gente está gravando na quinta, então na quarta, no dia em que a urgência foi aprovada, o Arthur Lira, em tom... vocês podem julgar se era um tom de reportar, né? Ou de deboche, ou de ameaça. Conhecendo da terra de Arthur Lira, conhecendo bem, tinha muito deboche ali. Ele dizia que o governo não tinha voto nem para aprovar a urgência. E ele fez uma boa leitura. Ele errou por 3 só. Errou por 3 votos. E a gente sabe que nesses votos aí há muita gente que vota com o famoso sem compromisso com o mérito. Que significa que o deputado apoia a urgência, vota a urgência, mas apenas para que, como você explicou, o rito de tramitação seja acelerado e a matéria vá direto para o plenário. E aí no plenário é um outro jogo, porque aí sim se discutirão as minúcias, se discutirão cada um dos pontos, e o governo, inegavelmente, tem uma tarefa complicada para fazer avançar essas pautas. Magno, mas isso diz mais sobre a relação do governo Lula com o Congresso ou sobre o pacote em si que foi apresentado? Ou as duas coisas? Eu acho que diz sobre um monte de coisa. Eu acho que tem uma coisa, o governo tem dificuldade de mobilizar os aliados naturais dessa pauta, porque a divisão na sociedade acontece de tal forma que não há uma boa vontade em 2024 que havia em 2003. E para os jovens que nos acompanham dentro e fora dessa gravação aqui, o Bruno certamente não lembra de como era a correlação de forças no Congresso em 2003. Nós tínhamos então nós tínhamos então a necessidade de um ajuste, nós tínhamos um déficit que precisava ser combatido imediatamente. O governo Lula, no seu primeiro ano, precisava fazer um ajuste para gerar um superávit imediato, e até hoje permanece o maior ajuste que o Brasil já fez foi Lula, no primeiro governo do Lula, para sair do déficit para o superávit. Chamaram o Meirelles, que tinha acabado de ser eleito deputado pelo PSDB, para comandar o Banco Central. E o governo, naquela época, ao apresentar uma pauta que era ruim, rejeitada pelos seus deputados de esquerda, conseguia compensar essa perda na esquerda buscando votos no PSDB, no PFL, no PTB, no PMDB, em partidos que deram base para esses temas, para essas políticas durante o governo anterior do Fernando Henrique. Então, o PT podia contar, e contou muitas vezes naquela época do ministro Palocci, com a boa vontade desses setores mais naturalmente alinhados à pauta. Não é o caso dessa vez. Me parecem que poucos deputados de direita que são favoráveis ideologicamente ao ajuste das contas públicas parecem dispostos a votar apoiando o pacote do Haddad. Esse já é um problema. Outro problema é que o governo tem famosas e claras dificuldades com o Congresso, né? Não é a primeira vez que Arthur Lira cutuca, né? O governo dessa forma. Uhum. No ano passado, chegou a dizer que o governo não tem uma base firme no Congresso. Já chegou a dizer que o governo não tem voto para algumas matérias, né? Quando iam perguntar ao Arthur Lira por que determinadas matérias não avançavam, ele já disse algumas vezes porque o governo não tem voto.
já disse que Alexandre Padilha é seu adversário. Alexandre Padilha é o ministro responsável dessa articulação. E a gente sabe que o problema das emendas está vivo. A famosa moeda de troca que o Congresso tanto quer, né? Exatamente. O jogo mudou. A gente poderia fazer um Livrescast só detalhando como o jogo mudou de 2003 para 2024. Mas talvez a principal mudança no jogo tenha sido o enfraquecimento do poder do líder partidário. Então, aquele arranjo de que o Lula nomeava um membro do partido para o ministério e aí a bancada daquele partido votava com o governo, morreu. Já é. Largamente morreu, assim, né? A gente tem um ou outro caso, mas, por exemplo, nesse governo a gente teve o caso do União Brasil, que tinha 3 ministros e dava 50% dos votos só para o governo. A pulverização no Congresso, se não aumentou de forma partidária, cada partido virou vários. Cada partido virou vários partidos. Nesse enfraquecimento do líder partidário. E, principalmente, os deputados individualmente se fortaleceram com as emendas. Então, são alguns pontos que empurram a tendência sempre para o mesmo lado. Sempre no enfraquecimento do executivo, no enfraquecimento da capacidade de articulação do executivo e no fortalecimento individual dos deputados. Então, a negociação do executivo, na ausência de um programa comum entre parlamento e executivo, que a gente não tem, e sem uma mudança de sistema político a gente nunca vai ter, vira refém, tem que negociar matéria por matéria. E uma outra coisa, por fim, que complica isso tudo. O Lula não entende que ele foi eleito com 50,5% dos votos. Ele não entende que ele só ganhou porque do outro lado tava um cara que é visto como pior que ele. E não que ele é adorado pelo povo, né? Exato. E mesmo assim, o Bolsonaro quase ganhou. Pois é. E acho que muita gente no debate público, muita gente nas militâncias, principalmente na militância de apoio ao governo Lula, não entende que o Lula ganhou por muito pouco, que o apoio dele na sociedade não é muito grande e que o apoio dele no Congresso é menor do que na sociedade. Sim. Então, mesmo que ele retome os níveis de popularidade que tinha lá no seu primeiro e segundo governo, que eu não acredito que irá acontecer, ainda assim ele terá que negociar com um Congresso que é muito diferente daquele. Então, é uma confusão danada. Em cima disso tudo, entra o STF legislando sobre a questão das emendas, colocando condições. E aí, nesse caso das emendas, é literalmente o STF sobre o Executivo e o Legislativo. Sim. Porque o Executivo e o Legislativo fizeram um acordo sobre um projeto de lei que regulamentava ali essas emendas, um projeto de lei que tem muitos problemas, tem muitos defeitos, principalmente no lado da transparência, e que o STF, no caso, está tentando dar mais transparência para esse processo das emendas. Vale lembrar o orçamento secreto, que o Lula chamou de maior esquema de corrupção de todos os tempos. E que agora legalizou, basicamente. E que agora foi legalizado, porque as emendas PIX são basicamente o orçamento... Assim, são a pior face do orçamento secreto, que é você simplesmente transferir dinheiro para uma conta de uma prefeitura, do seu curral eleitoral, e é isso. Não precisa ter um projeto, é isso. Você só transfere dinheiro para a conta do prefeito que é seu amigo. E o STF está complicando as coisas, porque complicando, vamos dizer aí, para o Executivo e o Legislativo. Porque o STF está cobrando mais medidas que o Legislativo acha antipáticas, e o Executivo entrou do lado do Legislativo, acionou a AGU para contestar o Flávio Dino. Por quê? Porque quer liberar as emendas, porque as emendas são necessárias para fazer... Tem que jogar o jogo no fim das contas. Tem que jogar o jogo. E de agosto para cá são 17,5 bilhões de reais que estão represados nessas emendas. É dinheiro. E dinheiro que pode fazer muito deputado mudar de opinião sobre o pacote do Haddad. Exatamente. Exatamente. E é nisso que o governo está apostando. Está apostando que é uma forma de se fazer com que
o ânimo no Congresso Nacional, ou pelo menos que o mau humor de um grupo não ideológico de deputados, mas que estão ali para defender a sua cidade, a sua região, uma vez que recebam as emendas, possam olhar os pacotes do governo com outros olhos. É uma política muito ruim. O governo... o Brasil não tem 17,5 bilhões para ficar jogando no colo dos deputados, principalmente de uma forma cuja transparência é muito baixa, é um retrocesso claro institucional para o Brasil, mas a situação que a gente está nesse momento é que o executivo só tem feito coisas andarem no Congresso com a liberação de emendas. Desde o início do governo Lula, a gente vê semanas em que bilhões e bilhões são liberados em emendas para que o Congresso vote. O Congresso está emparedando o executivo ainda mais. Aprovaram agora não, mas recentemente, que as emendas precisam ser impositivas, ou seja, o governo precisa executar as emendas, o que diminui ainda mais o poder de negociação do executivo, porque o executivo podia simplesmente não pagar a emenda ou pagar a emenda no final do ano. Havia sempre essa questão das emendas represadas. Então, o Congresso retira, inclusive, esse poder do governo. O governo vai ter que pagar de acordo com o calendário. Então, nós vemos uma situação de fortalecimento do Congresso, de enfraquecimento do Executivo, e o Judiciário, nesse meio, também não está ajudando, está atrapalhando a política, né? E atrapalhando... Eu digo atrapalhando aqui sem juízo de valor, porque nesse caso, o Judiciário está pedindo mais transparência, mas o Judiciário está se intrometendo no arranjo político que o Executivo e o Legislativo tinham conseguido fazer. Com certeza. Eu acho que o governo deve ver essa questão das emendas como uma saída para conseguir aprovar esse pacote do Haddad. E uma coisa que tem que ser falada é que também, uma vez que está pautado, o projeto pode mudar completamente, né? Exatamente. Ele pode acabar, assim, sendo extremamente otimista, pensando em Brasil, mas o pacote pode ser mudado ao ponto de que ele fique mais tragável para a economia, para os parlamentares. Ele vê realmente algo que faça sentido, para além do que o Haddad anunciou na última semana, né? Mas pode também ficar muito pior. Muito pior, o que é a tendência. No Brasil, você tem que sempre apostar que o pior vai acontecer. Que todo mundo está disposto a distribuir favor e ninguém está exatamente disposto a dar a má notícia. Nós tivemos isso recentemente na discussão da reforma tributária sobre a cobrança de impostos sobre itens da cesta básica. Qual era o raciocínio do governo, né? Pensando em focalizar um pouco mais essa política, porque, né, abrir mão de recursos de impostos incidentes sobre a cesta básica é uma política pública na qual o governo abre mão de receita. A ideia da reforma tributária era fazer com que abrir mão de receita, ou seja, esse benefício que o governo oferece à sociedade, fosse mais direcionado. Então, se aboliria a isenção universal aos itens da cesta básica, se criaria o cashback, que ajudaria a focalizar a concessão desse benefício. E o que o Congresso fez? O Congresso fez o cashback e a isenção dos impostos sobre a cesta básica, inclusive da carne. Ou seja, distribuiu o benefício para todo mundo, abriu mão de uma receita ainda maior e não fez a focalização que era a intenção inicial. Então, a gente pode acabar com um corte de gastos menor, com uma isenção de impostos permanente sobre aqueles R$5.000 e sem aprovar a taxação lá dos milionários. Ou seja, o pior dos cenários. Para as contas públicas. Como contribuinte, eu gostaria de pagar menos, mas sabendo qual é o estado das contas públicas brasileiras, a gente também não quer ver um déficit absurdo corroendo as contas públicas. Por isso que a gente fala de corte. O governo precisa cortar gastos para poder abrir mão de receita, ou seja, cortar gastos para poder cortar impostos. Isso aí. Se cortar impostos. E também não pressionar a inflação, né? Exatamente, não. Tem todas essas, no fim das contas, essas consequências. A gente sempre vai pagar de um jeito ou de outro. O mais pobre vai ser isentado aqui no imposto de renda. Beleza, mas depois a inflação vai apertar do outro lado. Ou senão, não tem mágica, gente. É matemática. Se você... E esse é o ponto inteiro
da discussão da política econômica no Brasil. Todo mundo quer distribuir favor, boa notícia, e ninguém quer dar a má notícia. E a má notícia é que nós estamos gastando mais do que nós arrecadamos, nós estamos nos endividando para poder gastar mais do que arrecadamos, os juros precisam crescer porque nós precisamos financiar essa máquina governamental pesada e cara que a gente carrega. E na hora de cortar gastos para que a gente possa, em algum momento, cortar impostos, o governo não consegue eleger prioridade. Então, a gente está sempre gastando muito, sempre na beira do endividamento. A gente não consegue fazer um superávit há muitos anos. Acho que nos últimos 15 anos a gente teve de superávit. Então, nós estamos tendo dívida atrás de dívida. E em algum momento a conta vai chegar. E a conta chega para os mais pobres, né? Com certeza. Com o governo quebrado, quem depende do governo paga a conta primeiro. Não é surpresa que quando chega o momento de cortar, eles ficam desesperados sem saber onde cortar, porque distribuíram muitos favores e vão ter que chegar para alguém e dizer, olha, vai acabar. Mas não tenham dúvidas. Quando o ajuste pesado precisar ser feito, quando a gente não tiver mais o luxo de planejar quanto vai ser o gasto e em quanto tempo a gente vai cortá-lo, as coisas serão piores, seja com inflação ou seja com corte de serviços públicos mesmo. Quando o dinheiro acaba. Pois é situação bem complicada aí que o governo federal tem pela frente. Mas a gente, para fechar aqui com chave de ouro essa edição do Livescast, a gente falou muito da falta de transparência e das emendas parlamentares. Verdade. Vamos falar de aumento da transparência, Magno, porque saindo de Brasília e indo para Santa Catarina, nós tivemos essa semana 2 projetos muito importantes dos nossos líderes livres, o Lucas Gotardo em Balneário Camboriú e o Islan em São José, que aumenta a transparência no serviço municipal. Lá em Balneário Camboriú, o Lucas Gotardo conquistou a aprovação, né, de um projeto de lei que obriga a publicação de todas as auditorias realizadas pela Controladoria Geral do município no portal da transparência. Isso é muito importante. E o Islan aprovou um projeto de lei que exige a publicação dos currículos profissionais das pessoas que ocupam os altos cargos das secretarias municipais para tentar justamente evitar os cabides de emprego e ver se realmente o pessoal que está sendo nomeado tem a capacitação técnica necessária para exercer a devida função. Então, em Brasília as coisas seguem do jeito que sempre seguiram, mas a gente vai tentando aos poucos aí, mordendo pelas beadas, né, a luta dos nossos líderes livres para ampliar a transparência no país em vez de diminuir. É verdade, é uma boa lição, assim, às vezes a gente passou aqui boa parte do tempo falando de Brasília, falando de grandes mudanças na estrutura dos estados, falando de segurança pública, e sempre parecem tarefas gigantescas, né, impossíveis de serem modificadas, uma mudança da sociedade, até Brasília é um caminho muito longo, mas há muitas mudanças graduais, marginais, que são possíveis nas cidades, nos estados, coisas que são possíveis de serem feitas e que podem trazer mudanças de fato importantes. Os portais da transparência são leis já há muito tempo e cada cidade precisa ter. Muitas cidades brasileiras ainda não têm. Muitas cidades têm um portal da transparência, mas ele é inutilizável, os dados são truncados, o cidadão não consegue entender o que está ali. E acho que medidas como a do Lucas Gotardo e do Islan fazem com que esse instrumento que é exigido por lei seja utilizado de uma forma que aumente de fato a transparência, que não seja só um requisito legal, mas de fato haja ali informações que deem transparência à atividade pública para o cidadão. No final, a importância disso tudo é para o cidadão poder checar no portal e ver se realmente como está o funcionamento da máquina pública. Não é só para ter um portal, né? Não é só para botar dados lá. Então, por mais que o Brasil tenha 5.570 municípios e que mudar cada um deles seja uma tarefa hercúlea, é legal vermos que há pequenos passos em direção a melhorias
acontecendo em todo o Brasil. Com certeza. E se você que está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, é do time de mais transparência, em vez de ser do time de menos transparência, você precisa se tornar um associado Livres, conhecendo o nosso trabalho lá em eusoulivres.org/participe. Conheça lá os planos de associação, se associe, contribui, colabore com um Brasil mais livre e transparente para todos, né, Magno? É verdade. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, assine o feed do Livrescast. É importante também. Dê o like nesse vídeo. Isso aí, é verdade. E assine o nosso canal. Isso aí. Isso aí. Não, o Magno passou o recado. Se você tá vendo pelo YouTube, já sabe, like aqui embaixo, se inscrever. Mas se você tá ouvindo pelas plataformas de podcast, você pode avaliar o podcast, colocar lá 5 estrelinhas no podcast. Isso ajuda os episódios a chegar a mais pessoas e nossa avaliação, claro, crescer no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Eu sou um usuário do Spotify. Eu ouço. Já saiu o seu Rapid? Você gostou do seu Rapid do Spotify? Gostei. Sem nenhuma surpresa. Eu postei no grupo dos meus amigos e eles disseram que o meu é o mesmo desde 1997. O que me ofende um pouco, mas é uma boa representação da verdade, porque eu sou conservador na música. No costume musical. Eu gosto das mesmas coisas desde que eu era adolescente. Eu tenho muita dificuldade com música nova. Eu rejeito música nova. Alguém quer me chamar para um show de um artista que eu não conheço, eu não vou. Mas dos artistas que eu conheço cada acorde. O cara tá ali parado no show, ele toca um acorde ou bota um efeitinho na guitarra, eu já sei qual é a música. Porque eu sou obcecado por algumas coisas, mas um pouco fechado para novidades. E você? Pô, o meu deu muito certo. Assim, certo e errado também. Eu tenho um gosto musical meio peculiar, eu diria, assim, meio muito fácil ser julgado. Tá com seu celular aí, lê para as pessoas quais são... pelo amor de Deus. Eu ia dizer quais que é o seguinte, são os teus 5 artistas? O Spotify Rapid, ele também dá os destaques de podcasts, tá? Então, se você ouviu muito o feed do Livres, ele aparece para você também. Então, assim, se apareceu no seu, se o feed do Livres tá no seu top 5 aí do Spotify Rapid, publica nas redes sociais e marca a gente pra gente saber que você tá acompanhando. Isso aí, ó. Então, ó, meu começa já com Kanye West. Eu não vou nem continuar, Magno. Vamos encerrar esse Livrescast pra eu não passar muita vergonha. Peraí que eu tô procurando o meu aqui. Eu vou falar. Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí foi o primeiro lugar. Porque eu realmente gosto dos Engenheiros do Havaí. Segundo lugar, Legião Urbana. Eu tive uma fase... Assim, eu era um adolescente. Tem 20 anos essa fase, né? Tem 30 anos essa fase. Eu era um adolescente que gostava de Legião Urbana, mas eu tive uma fase Legião Urbana nos dias à noite, assim, desse ano. E de ficava lavando louça ouvindo Legião Urbana. Caetano Veloso, terceiro lugar. Alanis Morissette. Olha só. Eu sou muito música nacional. Alanis Morissette eu gosto. Que eu descobri também um disco da Alanis Morissette, que é o primeiro disco dela, o Jagged Little Pill, ao vivo, então eu ouvi bastante esse disco. Em quinto lugar, Paralamas do Sucesso. Então vocês podem ver que eu sou uma pessoa música nacional. Eu sou um apoiador da música nacional. Falou muito do Legião Urbana. E depois dessas notícias que comentamos aqui, né? Não tem nada melhor pra dizer do que país é esse? Que país é esse? Né? Então, seria... É com essa pergunta que nós vamos encerrando mais um episódio do Livrescast aqui no YouTube, nas plataformas de podcast. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima semana. Próxima semana que tem o último Livrescast do ano. Especial aí, trazendo o melhor e o pior do ano na política. Você não pode perder na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no seu feed, como... Toda semana tem aqui o Livrescast. Isso aí, Magno. É isso aí. Obrigado a vocês que nos escutam e nos assistem. E até semana que vem. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.